Olá, eu sou a Ana Spengler e hoje eu estou aqui na Estação Germer para ensinar para vocês uma receita de café da manhã. Pode ser curioso trazer uma receita de café da manhã, mas eu levo isso muito a sério, porque eu acho muito comum que a gente empenhe um pouco de tempo e de esforço para preparar uma refeição diferente, um jantar diferente para convidar alguém. E o café da manhã acaba sendo aquela refeição rápida com o que está na mão. E a minha proposta é que vocês gastem 15 minutinhos a mais e tenham um café da manhã com cara de café da manhã de restaurante. Então vamos lá. A gente vai fazer uma receita bem simples, um primo da rabanada. Uma parte do preparo é bem parecida, com exceção de que a rabanada é frita por imersão em óleo vegetal. E aqui a gente vai fazer esse pão tostadinho na manteiga. É um pão que já ganhou bastante espaço na internet e principalmente conhecido pelo nome em inglês, French Toast, que seria torrada francesa, e passou a ideia de ser uma receita chique, mas na verdade o nome original dele é pain perdu, que é pão perdido. Então a ideia é usar um pão já velhinho, esquecido, que está um pouco ressecado. Como a gente vai umedecer bastante o recheio, ele não vai passar por um pão seco e ele ainda vai ter a vantagem de ter um pouquinho mais de estrutura para fazer. Aqui eu vou fazer a versão mais difícil, porque eu estou fazendo com um pão fresco. O brioche é um pão bem macio e esponjoso, então ele vai absorver bastante dessa umidade do creme que a gente vai fazer. E para que ele não desmonte, eu vou fatiar e deixar ele um pouquinho em temperatura ambiente, pegando ar e ressecando a superfície. Então a gente começa cortando o pão. Pode cortar uma fatia mais generosa. Então aqui eu vou preparar 3 fatias e o restante do pão eu vou embrulhar um tecidinho para que ele não resseque. E aqui então eu vou deixar as fatias expostas para fazer essa superfície ressecadinha que eu comentei. Então enquanto eu deixo o pão aqui descansando um pouquinho, eu vou preparar os ovos batidos com leite. Aqui não tem uma medida muito certa, vocês podem seguir a receita para ter só uma referência, mas qualquer proporção de leite e ovo vai funcionar. Se não quiser usar leite, quiser usar um leite vegetal ou até mesmo água, funciona. A ideia só é deixar o pão encharcado. E eu vou aromatizar esse leite com um pouquinho de baunilha. Então eu vou usar a baunilha em fava, pode usar também o extrato ou a essência de baunilha. Normalmente eu uso a fava nos preparos que vão ser aquecidos, porque daí a gente expande um pouco mais o aroma que ela pode proporcionar. Como a torrada vai ser tostadinha na manteiga, eu vou conseguir isso lá no fogo. E esse aqui eu vou guardar dentro do açúcar e preparar um açúcar aromatizado com baunilha. Esse é o açúcar que eu vou usar hoje, ele ainda não vai ter aroma, mas depois do preparo eu vou tampar essa cocote e deixar ele esquecido dentro do armário. Daqui umas 2 semanas a gente já tem um açúcar com bastante aroma de baunilha. Agora eu vou misturar os ovos e o leite com um batedor de arame, mas dá para fazer isso com o garfo também. E agora a gente vai para o fogão, mergulhar esse pão na mistura de leite e tostar ele na manteiga. Aqui tem uma dica que eu gosto de fazer. Eu não adocei esse creme. Ele pode ser adoçado com açúcar, com mel, com maple syrup. Eu gosto de deixar ele sem açúcar e eu polvilho um pouquinho de açúcar em cima da fatia de pão. E aí quando a gente tostar na manteiga vai fazer uma crostinha caramelizada. Então já tem aí 2 opções de preparo. Vamos pro fogão? Para essa receita é importante usar uma frigideira antiaderente, de preferência de fundo grosso, e pré-aquecer. Aqui a gente tem de novo 2 opções. A gente pode fazer com a manteiga mais clarinha ou deixar ela começar a caramelizar, que daí tem aquele gostinho amendoado da manteiga noisette que também fica interessante. Então fica a critério de vocês. Aqui eu vou molhar os pães sem deixar muito tempo de molho, porque ele está bem macio. Eu gosto sempre de ocupar a frigideira toda
para que não fique queimando manteiga nas laterais. Então, se a gente for fazer uma fatia só, uma porção menor, o ideal é usar uma frigideirinha menor. Agora eu vou polvilhar o açúcar, vou deixar terminar de dourar essa parte de baixo e vou passar açúcar do outro lado também e voltar a dourar, para caramelizar a crosta de açúcar. Aqui eu gosto de fazer num fogo mais baixo, para que ele cozinhe lentamente. Esse ovo que está dentro vai cozinhar também, então a gente vai sair da temperatura de risco. E o caramelo vai caramelizando, o açúcar vai caramelizando aos poucos e a gente corre menos risco de queimar o caramelo. Esse segundo lado de açúcar vai fazer uma crostinha mais uniforme, porque quando eu joguei o açúcar, o pão já estava selado. Então o pão não absorve todo o açúcar que eu ponho na superfície. Então, aqui está pronta a nossa torrada. Lembra aquele açúcar da superfície? É isso que vai garantir essa crostinha, ó. E agora eu vou propor duas apresentações diferentes. Uma para quando vocês forem comer sozinhos e uma para quando forem compartilhar com alguém. Eu gosto sempre de cortar elas ao meio e aí a gente mostra esse interior cremoso. E aqui a gente tem várias possibilidades de acompanhamento e cobertura. A mais tradicional para mim é mel e fruta. Eu gosto bastante de frutas vermelhas pelo apelo estético, mas a gente pode servir com qualquer fruta. Com caqui fica uma delícia e a gente vai ter um pão bem macio e o caqui mais crocantinho, também com mel. E nessa travessa que eu vou fazer coletivo, eu vou decorar um pouquinho mais pensando num café mais festivo. Então, a primeira é a montagem simples, que é para quando vocês forem tomar café da manhã sozinhos. Então aqui, como a ideia é fazer um prato um pouquinho mais elaborado, eu vou colocar uns pedacinhos de favo de mel. Uma flor de sal para dar um contraste. Então aqui a gente tem duas apresentações. Aí vocês vão achar que essas não são apresentações simples. Na verdade, a única coisa que chama atenção aqui são as frutas vermelhas. E aí já fica uma dica de o que vocês podem usar quando vocês quiserem impressionar alguém. Porque o preparo em si é muito simples. É um pão tostado com ovo, leite, baunilha, que é opcional, e a crostinha de caramelo. Então aqui, em poucos minutos, a gente tem um café da manhã que deixa todo mundo de queixo caído. Vamos provar? Vale a pena acordar 15 minutos mais cedo.